Queridos irmãos, queridas irmãs, agora nós vamos dar sequência. Então a sequência é assim: mas as suas consequências se tornarão penosas e mais rigorosas será a reparação que tivermos de fazer. Então é lógico, né? Mas as suas consequências se tornarão penosas e mais rigorosas será a reparação que tivermos que fazer. Então, as consequências da reparação, nesse caso do processo do irredutível, é doloroso. Mas isso é lei divina, né? 28ª. A situação do espírito desde a sua entrada na vida espiritual, né? Então, a situação do espírito desde a entrada, né, na vida espiritual. Então, ele retorna à vida espiritual. É aquela que ele mesmo se preparou durante a sua vida corporal. É aquilo que eu costumo dizer, gente. Tal vida, tal morte. E muitas pessoas, como eu já disse várias vezes aqui, muitas pessoas podem dizer assim: Deus que me livre. Esse rapaz está ficando doido, Luiz ficando doido. Nós temos que nos preparar para o desencarne. Porque o desencarne é a única certeza que nós temos na nossa existência. Você não tem certeza se você vai ganhar na Mega Sena. Você não tem certeza que você vai casar. Eu acredito que você vai ficar para titi, para titia. Eu acredito. Eu acredito. Você entendeu? Para titia ou para titia. Agora, ou não vai passar assim, tanto você, ou ela, ou ele, não vai passar de alça de caixão. Um larga, outro pega. Que isso é de acordo com o caráter e com a moral da pessoa. Então, se a pessoa não tem caráter, não tem moral, não vai encontrando lá assim, né? Esse é o vídeo 761. Eu esqueci de dizer isso. A pessoa não vai encontrando lá coisa que presta, não. Vai encontrando lá aqueles abacaxi, né? Que vai usando, abusando, e a hora que não presta para mais nada, descarta. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado com essa questão. Agora, se servir a carapuça, vista. Então, olha só para você ver. A situação do espírito desde a sua entrada na vida espiritual é aquela que ele mesmo se preparou durante a sua vida corporal. Você andou corretamente? Honestamente? Você traiu a sua esposa alguma vez? Traiu o seu marido? Você traiu a sociedade? Você deu uma escapulidinha de vez em quando? E muitas outras coisas mais? Você andou frequentando alguns lugares assim que não condiz com as leis de Deus? Você foi buscar prazeres em lugares em que Deus e Jesus nunca esteve? Porque eu fico sabendo de muitas coisas. Só que o que eu tenho que fazer é orar pelas pessoas. Então, é aquela que ele mesmo se preparou durante a sua vida corporal. Então, o espírito, ele, ao regressar ao plano espiritual, ele tem espírito, vamos dizer assim, tem almas
que ele presencia o período todo do desencarne. Toda a angústia ali daquele momento do desencarne. Ele vê tudo, ele sente tudo, ele grita, só que ele já se encontra num estado de inconsciência. Ali, quando eles colocam o corpo dele no necrotério, ali ele está gritando socorro. Só que os encarnados, por não terem evidência, não vê. E mesmo que vê, não pode fazer nada. Ali, os profissionais da funerária pegam aquele corpo, leva para a funerária para poder preparar o corpo. Aquele espírito grita a noite inteira. E conforme o corpo vai se enrijecendo, o espírito entra num estado de hipotermia espiritual. Ele bate queixo a noite toda de frio, porque cai a temperatura do organismo, cai a temperatura interna dos órgãos e ele sente frio, porque ainda está preso ao corpo físico. E ele vê o caixão ser transportado para a capela no cemitério. Ele sente o sufoco da falta de ar toda do caixão ali lacrado. Ele vê quando os agentes funerários abrem o caixão para que os familiares ali apreciem, vejam o corpo. E ele ali dentro do caixão, ele grita, socorro, socorro, eu estou vivo, mas eu não consigo sair daqui, me tirem daqui. Mas ninguém ouve. Ninguém ouve. Muitos evangélicos, naquele momento ali, eles gritam para os seus adeptos: nós nos equivocamos, a vida continua após a morte, acordem aí no corpo físico, gente, eu estou vivo, não me enterra assim não, pelo amor de Deus. E ele percebe, ele vê, quando os espíritos vampiros se aproximam-se do túmulo, do esquife, que é o caixão, e introduz a mão ali dentro do corpo físico dele e o arranca para fora, como se estivesse arrancando, eu vou usar um termo assim, como se estivesse arrancando um órgão físico. Arranca aquele espírito para fora, arranca, nem o desliga. Arranca ele para fora e leva ele para as regiões umbralinas. E ele vai gritando na mão daqueles vampiros. Só que o mais interessante é que ele permanece lá no umbral, onde ele é colocado pelos vampiros, e ligado ainda àquele corpo que foi sepultado lá no cemitério. Então ele sofre dois tipos de sofrimento. Ele sofre
a decomposição do corpo físico, o qual ele sente todos os micróbios corroendo o seu corpo físico pela o sentimento do materialismo, do fluido animalizado, do fluido animal animalizado, e sofre também a tortura lá no umbral por aqueles espíritos que o escravizam. E aqueles espíritos que, levado para regiões umbralinas, eles levados para determinados castelos nas cidades das trevas. Você já ouviu falar na cidade das trevas em livros de André Luiz? Você sabe o que eu estou dizendo, né? Lá existem alguns seres que são denominados chefes das trevas. Então, sabe o que esses chefes das trevas fazem? Eles adormecem os sentidos da vontade própria daquele ser. Eles anestesiam as vontades daquele ser. E o hipnotizam. Você entendeu? Da seguinte forma, eles transformam aqueles que são denominados chefes das trevas, eles hipnotizam aqueles seres, levando-os a tomar uma forma de animal, que é a licantropia. Licantropia. Então, eles hipnotizam, aqueles que se dizem chefe das trevas, ele hipnotiza aquele espírito sofredor, o induz, através da indução, a achar que realmente são animais, e eles vão dizendo assim a ele, como se fosse uma hipnose aqui da Terra: você é um asno. Você é um asno. Você é um asno. E ele vai se regredindo e tomando aquela forma de um asno, de um cavalo, de um lobo, de um polvo, de uma ostra, de um urso, de um cão, de um boi e de vários outros tipos de animais. Só que esses espíritos das trevas, denominados chefes das trevas, eles conseguem transformá-los, induzi-los àquela transformação. Só que aqueles espíritos denominados chefes das trevas, eles não conseguem desfazer aquela forma. Por isso, depois que eles usam bastante aqueles animais, vamos usar assim o termo, porque você sabe que não é animal, é espírito, só que transformado na licantropia.
Depois que eles usam bastante, que aquele animal não presta para mais nada, eles soltam eles nos pântanos, soltam eles nas regiões umbralinas, e eles vivem nas regiões umbralinas como se fosse realmente uma sucuri, um jacaré, um polvo, uma ostra, um crocodilo. Gente, você nunca deparou com isso nas obras de André Luiz? Eu estou impressionado. Tormentos da Obsessão. Livros de Divaldo Pereira Franco. Acredito que seja de Manuel Filomeno de Miranda. Lá tem o caso de um ser que foi hipnotizado, transformado em uma ostra gigante e que vivia dentro daquela carapaça da ostra. Deu para você entender a minha mão aqui, ó? Ostra aberta, ostra fechada. E que a equipe espiritual foi lá salvá-lo. Estude Tormentos da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco. As pessoas perdem muito por não estudar. Porque o que eu estou dizendo aqui não é novidade. Isso aqui é do conhecimento do verdadeiro espírita. É do conhecimento. Aí o que acontece? Esses espíritos são dispensados um dia porque eles não prestam mais para aquele chefe das trevas e são jogados, abandonados nas regiões umbralinas. Aí é preciso que os benfeitores espirituais, recolha eles no momento certo e depois partem para as cirurgias perispirituais. Tem casos desses que eles necessitam de 50 a 100 cirurgias perispirituais para desfazer aquela forma a qual eles foram induzidos a tomar. Olha que ponto chega o espírito. O espírito sofredor, aquele espírito cobaia, aquele espírito que transgrediu as leis de Deus aqui na Terra. Luiz, mas tá aí? Tá, ué, tá aqui, tudo aqui, ó, esmiuçamento. Só que você não conseguiu enxergar, né? Mas o velho aqui conseguiu enxergar. Por isso fica mais fácil o esmiuçamento que você entender. Você diz que eu falo muito, mas o que eu falo é esmiuçamento. É o que você não conseguiu entender, então eu estou te explicando. Então, na colônia Esperança, no subsolo, existe um departamento que chama-se subsolo. Lá nós só recebemos espíritos lá na condição de polvo, lobo, urso. Esses seres são recolhidos e levados para lá. Depois de X anos de cirurgias, eles são levados para reencarnar em mundos mais primitivos. Como existem vários outros tipos de seres, que eu não vou relatar aqui agora. Mas existe. Lá existem seres com a forma de uma sucuri aqui da Terra. Lá existem seres com a forma de uma arraia. Que quando nós chegamos lá, isso aconteceu várias vezes comigo. Pode me chamar de doido, não tem problema não. Quando eu chego lá com os meus amigos para ajudar nas cirurgias perispirituais, eles cospem em nós ectoplasmas, que inunda todo o nosso corpo de ectoplasmas.
como se fosse assim, escarrado. Mas a nossa roupa repele tudo aquilo e não nos contamina. Aí sabe o que nós temos que fazer? Para eles vivem nesse subsolo, existe umas 4.000 celas, como na terra a cela que prende os detentos. Então eles ficam lá dentro trancados. Aí sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que, para entrar na cela, nós temos que aplicar-lhe neles dardos anestésico. Tchuc, 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 tchuc. Depois que ele dorme, por causa da anestesia do dardo, é que nós adentramos e passe vários tipos de cirurgias de remoção da forma, reversão da forma. Você entendeu? São feitas. Depois de uns 10, 15 minutos de remoção da forma, passe e medicamentos, é que nós saímos da cela e do lado de fora nós aplicamos um outro dardo para cortar o efeito daquele dardo anestésico que foi aplicado nele quando nós lá chegamos pela primeira vez. Nós já atendemos casos lá de seres com a forma de um polvo, com todos os seus tentáculos de polvo, imenso ser, um ser com aproximadamente 500 quilos e vários tentáculos, pregado para tudo quanto é lado na cela, e que cuspiam em nós de toda forma, sedado, tratado, cirurgias, e depois nós chegamos lá, existem seres que têm a forma de um morcego gigante do tamanho de um ser humano, que eles ficam de cabeça para baixo na cela, como se fosse um morcego aqui na terra. Mas quando eles veem a gente, eles abrem as asas de 3 metros de circunferência, eles alongam os dentes deles, né? Como se fossem vampiros, e cospem em nós sangue puro. Dardos, ele cai no chão, cirurgias mais cirurgias, e depois dardos para ele recobrar a consciência. Neste local, subsolo, se as pessoas tivessem noção, na entrada deste departamento, pensa em uma vaca em decomposição. Pensa o odor. Eu vou dizer outros nomes. Pensa na carniça. O certo é odor, mas eu estou usando carniça para você entender. Fede carniça pura nesse departamento. Lá existe mais de 4.000 seres nestas condições. Pior ainda, e fede carniça pura, porque é o perispírito, é o espírito deles exteriorizando aquelas toxinas fétidas da imoralidade, da falta de intelecto, falta de moral, falta de cultura. É a podridão das impurezas
as quais ele cometeu na terra, as impurezas as quais ele auto se contaminou naquelas regiões umbralinas, como sendo lá cobaia daqueles chefes das trevas? Mas por que estão naquele departamento então, Luiz? Graças à intercessão de muitos amigos espirituais. Caso contrário, eles não sairiam das regiões umbralinas tão cedo e ali não estariam. Intercessão. Então são tratados ali e levados para outras regiões umbralinas. E olha que eu ainda não disse nada mediante o que acontece no subsolo da Colônia Esperança. Porque se eu fosse dizer mesmo, nós íamos gravar mais uns 10 mil vídeos só a respeito do subsolo. Mas só para te dizer para onde vai esses seres, o que acontece com esses seres que vivem na terra na contramão das leis de Deus. Vale a pena, gente? A promiscuidade? Vale a pena a prostituição? Vale a pena a alça de caixão? Um larga e outro pega? Vale a pena andar na contramão das leis de Deus? Continue. Você já está sabendo para onde que a pessoa vai. Continue. Então vamos para o próximo vídeo.